Bom, gente, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Mais uma vez, de volta, para fazermos o estudo do Livro dos Espíritos. Aqueles que estão vindo à casa a primeira vez, sejam bem-vindos, né? Os nossos amigos que se encontram em seus lares, através da transmissão da Rede Amigo Espírita, nós também desejamos uma boa reunião, todos possam se sentir acolhidos. Nós vamos, nesse momento, voltar as nossas atenções para o estudo da noite, que tem como tema o futuro da humanidade. Nós vamos trabalhar com as questões 183 a 185 do Livro dos Espíritos. Lembrando que o Livro dos Espíritos é a obra básica da doutrina espírita, livro que foi publicado no dia 18 de abril de 1857. Ele é dividido em 4 partes, nós estamos trabalhando com a segunda parte no capítulo 4, intitulado Pluralidade das Existências. No tópico específico, encarnação nos diferentes mundos. Então vamos fazer a leitura a partir da questão 183. Para aqueles que estão acompanhando em casa, será disponibilizado a questão no vídeo. Vamos lá. 183. Passando de um mundo para o outro, o espírito passa por toda a infância? Resposta. Em toda parte a infância é uma transição necessária, mas não é em todo lugar tão obtusa quanto entre vós. Pergunta 184. O espírito pode escolher o novo mundo em que vai habitar? Resposta. Nem sempre, mas pode pedir e obter o que deseja, se o merecer. Porque o acesso dos espíritos a este ou aquele mundo vai depender do grau da sua elevação. 184A. Se o espírito nada pedir, o que vai determinar o mundo em que irá reencarnar? Resposta. O grau da sua elevação. E por fim, a questão 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Resposta. Não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá transformação semelhante. Tornar-se-á um paraíso terrestre, quando os homens se houverem tornado bons. Agora um pequeno comentário de Kardec. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Estas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederam a outras ainda mais grosseiras. Ponto, vamos ficar por aqui. Bom, para quem está chegando agora, pode estar achando estranho, porque eu já entrei direto na questão de hoje. Mas nós estamos então trabalhando a encarnação dos espíritos nos diferentes mundos. Partindo da base que foi anunciada por Jesus no capítulo 14 do Evangelho de João, quando no primeiro versículo ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito. Então, nós estamos trabalhando aqui a questão da universalidade da presença dos espíritos em diversos mundos. Seria pretensão nós ficarmos julgando que a habitação só existe no planeta Terra. O nosso objetivo não é estudar a vida em outros planetas, porque senão a gente perde o foco principal, que é o nosso estudo aqui em torno
das nossas responsabilidades atuais. Mas é válido nós refletirmos que os mundos se intercambiam, que no universo rege uma lei chamada colaboração, intercâmbio permanente entre os seres. Então, o que está acontecendo no planeta Terra não está circunscrito aqui. Todo o movimento terráqueo ele influencia outros orbes. A tendência é que influencie os mundos mais inferiores ao nosso. Mas o que acontece aqui também tem algum tipo de repercussão nos mundos superiores. Como o que acontece aqui, de uma certa forma, está sob a influência de mundos superiores. Os homens querem descobrir a habitação. E é natural e devem continuar. Mas nem sempre a habitação nesses globos são registradas com o tipo de matéria que nós temos no plano da nossa Terra. E, portanto, os equipamentos não vão identificar esses tipos de habitação em outros mundos. Ponto. Para não falar que eu estou viajando demais na maionese, então vamos voltar para o que nos interessa. Então, no nosso mundo, nós temos hoje uma população de 7 bilhões de espíritos. Nós já temos informações que no mundo espiritual, esta população ela se multiplica 3 por 1. Então, nós podemos dizer que no mundo espiritual existe em torno de 21 bilhões de espíritos vinculados à Terra. 21 bilhões. Somado com os daqui, então dá 28. Gostaram da conta? 28 bilhões. Então, voltando. Há uma relação entre esses espíritos, permanentemente, conosco, e nós para com eles. Tudo bem? No nosso assunto aqui, já está um pouco avançado, vai tratar exatamente a questão do espírito reencarnar em diversos mundos. Então, a 183 está dizendo assim, se a gente reencarnar, por exemplo, em outros mundos, a infância vai ser igual a que nós temos na Terra? Ou seja, o espírito vai passar pela infância? Aí os espíritos afirmam, em toda parte há infância. E há uma transição necessária. Mas não é em todo lugar. Tão obtusa quanto entre vós. O que os espíritos estão dizendo? Que a nossa infância aqui, ela é obtusa. Qual que é o significado da palavra obtusa? O que nós podemos subentender? O que é obtuso, Gino? O que é obtuso? Vamos embora. Patrícia. Que faz um ângulo. O que mais? Pode falar, gente. Não é Enem, não. Limitado. Certinho? Então, a nossa infância é limitada. Então, significa que existem mundos que a infância é mais ampliada, é mais desenvolvida. Não necessariamente por uma questão de tempo. Por exemplo, nós já temos informações que existem mundos que a infância ela é muito rápida comparada com a nossa. Certo? Ou seja, o espírito adquire a lucidez com mais rapidez. Se a infância é mais rápida, significa que a maturidade também se estabelece na mesma ordem. Então, existe uma lucidez do espírito, um aproveitamento do tempo maior do que o que se aproveita aqui na Terra. Se eu for trabalhar com ciclos de 1 até os 7 anos da infância, projetando dos 7 até os 14, dos 14 até os 21, se eu for partir do princípio que 21 anos é a idade, vamos dizer assim, de uma lucidez, de uma afirmação do espírito, e por isso que até a maioridade penal nossa, né, é 21 anos. Mas ela é didática. Isso é didático, certinho? Então eu posso, quem sabe, arriscar que a infância lá nos mundos superiores, aos 7 anos o indivíduo já está se projetando em busca da maturidade, da afirmação. Deu aí? Peguei um número aqui aleatório só para a gente ter uma ideia. Esses ciclos são ciclos de adaptação. São ciclos também que vão definir a nossa estágio na Terra. Confirmação, maturação, né? E depois caminhando para a preparação até para a
desencarnação, velhice e morte. A morte é a morte aqui, o último ciclo, são 7 ciclos. O último ciclo vai se caracterizar, consolidar como morte. Mas essa morte é renascimento para uma outra etapa, que é a chegada do espírito no mundo espiritual. Deu aí? Então, a velhice na Terra é obtusa. Então, no mundo espiritual superior, o tempo de velhice é menor também. Pegaram aí? Então, nós vamos ganhar para frente e para trás em termos de aproveitamento da encarnação. Certinho? Então, não se preocupe que nos mundos superiores, a aposentadoria pode ser que ela passe dos 150 anos. O que vocês acham? Porque nós podemos até discutir a longevidade do mundo espiritual. Então, vocês não ficam brigando com a turma que quer acabar com a aposentadoria, não. Pode brigar, viu, gente? Só estou dando uma dica. Para a gente pensar, tá bom? Então, vamos voltar. O raciocínio projeta para nós o seguinte, que a infância, para nós, ela é de muita importância. Porque tudo na vida tem os seus ciclos. E esses ciclos, eles propõem subciclos. Então, cada etapa da nossa vida tem o seu valor de fixação, de aprendizado, de sensibilização. Cada era, cada etapa, cada estação tem o seu valor. Fiz-me claro? Beleza. Pergunta 184. Estou dando uma acelerada para a gente focar na questão que está proposta como tema. O espírito pode escolher o novo mundo em que vai habitar? Casalberto, mas existe outro mundo mesmo? Tá bom. Se você não acredita em outro mundo, essa pergunta perde toda a validade. Mas vamos partir do princípio que existe vida em outros mundos, certinho? O que você acha? O espírito pode escolher para onde que ele vai? Para qual constelação que ele vai? Qual planeta que ele vai habitar? O que vocês acham? Pode ou não pode? Esse negócio de depende é papo de espírita. Mais ou menos. Depende. Isso é para escorregar. Pode ou não pode? Pode não? Resposta do... Eu já li, hein? Detalhe, eu já li a resposta. Olha, observe bem. Pode significar que vocês não prestaram atenção no momento que eu li. Nem sempre. Os espíritos também escorregaram, hein? Nem sempre. É a mesma coisa, diferente. Mas pode pedir e obter o que deseja, se o merecer. Ponto. Aqui já começou a trabalhar aspectos da moral, do esforço, da justiça divina. Então, nem sempre pode, mas pode pedir e obter o que deseja, se o merecer. Então, nós podemos repensar ou fazer uma ressignificação do que Jesus nos disse no Sermão da Montanha: pedi e obtereis. Lembram dessa passagem? Buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, porque quem pede recebe, quem busca acha, quem bate a vida se abre. Então você pode pedir, que você vai obter. Mas para obter existe um ingrediente aqui chamado merecimento. O que você vai obter, você vai obter. Mas você tem que então investir no merecimento para obter. A resposta vem. Certinho? Deu para pensar aí? Então deixa eu continuar. Por quê? Se depende desse merecimento. Continuando. Porque o acesso dos espíritos a esse ou aquele mundo vai depender do grau da sua elevação. Opa! Aqui então veio uma outra história. Se o mundo que o espírito vai habitar depende do grau da elevação dele, certinho? Podemos subentender então que os mundos habitados ou habitáveis, eles também ocupam uma escala evolutiva? Entenderam bem? Então, imaginem, eu gosto muito desse símbolo, só para vocês quebrar um pouquinho. Eu assisti uma vez, ou várias vezes, com várias versões, uma versão do Tarzan. Você sabe quem que é o Tarzan?
Tarzan era um expoente, né? Um mito. Então, quem viveu na década de 50, década de 60, assistiu muito filme de Tarzan, o Rei da Selva. Não é o leão, não, é o Tarzan. Né? Aí o Tarzan era uma criança, né, que foi criada por macacos, e aí ela se desenvolveu na sociedade dos macacos. Aí, daqui a pouco, né, ele, como homem, pensamento contínuo, etc., virou rei, natural. Por que ele se destaca? Porque ele era superior aos macacos. Está escrito no livro Gênesis que o homem tem que dominar as aves do céu, os peixes do mar, os animais, etc., etc. Isso define o seguinte, que no nosso mundo existe uma gradação evolutiva. Então, os superiores dominam os inferiores. Dominam no sentido de trabalhar utilizando-os para o seu progresso e, ao mesmo tempo, favorecendo para que eles também progridam. Esse é um plano para a gente refletir. Então, o Tarzan, numa determinada história lá, eles trouxeram o Tarzan para Nova York. Meu Deus, colocaram ele num apartamento, com barbeador elétrico, com micro-ondas. Que bagunça que o Tarzan fez no apartamento. Imagine ele com a espuma de barba. Hein? Então, isso dá uma ideia do que é um espírito num lugar, num habitat, por exemplo, Tarzan primitivo, num habitat de uma evolução extraordinária. Pensem bem. É complexo. Então, eu estou dizendo aqui o seguinte, que o primata, aquele primata que viveu há 200 mil anos, se eu for trabalhar o Australopithecus de 1 milhão de anos, e etc., etc., se a gente trouxesse os nossos ancestrais para os tempos atuais, seria uma grande aberração, certinho? Animais selvagens, insociáveis. A ideia aqui é essa. Para um espírito escolher, pedir e obter a reencarnação dele num mundo específico, terá ele que ter merecimento. E o merecimento não é porque ele fez uma boa ação, não. Tá bom? Porque a gente associa merecimento dentro dos planos teológicos, inclusive que não peca, que fica assim bem ajustadinho com Deus, faz prece, vai lá na igreja, comunga, vem no centro espírita, assiste, vê, toma, recebe passe, aí já está tudo bem. Isso não funciona mais à luz da doutrina espírita para o século XXI. Se você acredita nisso, eu vou te fazer um convite. Repense valores. Porque tal dia, tal noite, seu dia vai refletir na sua noite. Certinho? Seus sonhos têm a ver com o seu dia. Da mesma forma, tal vida, tal morte. Dia e noite. A morte, a vida é a somatória das suas noites, dos seus dias. Certinho? Desencarnação, morte biológica. Desencarnação do espírito, ou seja, emancipação do espírito. Entrar no mundo espiritual, ou seja, em outro plano. E plano não é o que é plano. Plano é no sentido do que é dimensão, habitação. Então, ir para uma outra habitação, desvestido definitivamente do corpo físico, porque você se emancipa a cada noite. Tu dorme, teu espírito se desprende. Fechou? Ou abriu? Como queira. Mas você tem um laço que te vincula ao corpo físico. Tanto que tem hora que você passa um aperto lá de lá, volta rapidinho para cá. Acorda todo assustado. Aí dá aquela sensação na região gástrica, né? Como é que fala? Frio na barriga. Olha que termo mais atrasado. Não é frio, não, mas você tem uma alteração na sua dinâmica vibracional do seu plexo solar, não é? Que é um feixe energético que vincula o seu corpo espiritual ao seu corpo físico. Então você tem um corpo espiritual, porque quando você desdobra, você emancipa, você vai para o mundo espiritual e você vai
precisar de um corpo para você se manifestar do lado de lá. Quando tu volta, esse corpo ajusta-se de uma forma soberana e você, como fisicamente falando, você adquire lucidez. Você volta para a vigília. Você volta para a terra. Você volta para o corpo. Fechado? Tranquilo? Só que tu não lembra o que tu vivestes lá. Por uma razão muito simples. Porque a intensidade vibracional, as expressões dinâmicas do seu psiquismo livre do corpo físico, é infinitamente superior à sua performance na Terra. O seu cérebro, quando você retorna, por ter vivenciado uma experiência no mundo espiritual, o seu cérebro não consegue registrar as suas experiências do lado de lá. Por isso que a gente lembra vagamente. Já prestaram atenção? Que muitas vezes você acorda pela manhã com um sonho assim, todo claro. Nossa, aconteceu tanta coisa legal, foi isso. Aí quando vai dar lá 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, 2 horas da tarde, o que você sonhou? Eu falei assim, como é que é mesmo? Você não vai se recordar, basicamente. Por quê? O cérebro, ele só recebeu um percentual muito pequeno de informação. Então ele decodificou, ele te auxilia para se tornar inteligível aquelas imagens, mas elas não foram vivenciadas por ele, ou através dele, que não é o cérebro que vivencia, é o espírito, é a sua mente. O cérebro é apenas o veículo que vai funcionar para trabalhar os comandos ao nível da memória física e das questões biológicas, enfim. O cérebro, portanto, não viveu aquela experiência, então ele só tem a informação. E informação, se você só recebe e não faz com que ela se fixe, ela se perde. É aquela história, não usa, atrofia. Deu? Pegou? Então, aprendizado é fixação pela implementação de hábitos, de comportamentos, de atitudes. É isso que você vai fixar o aprendizado. Voltando, então, no caso, o espírito pode escolher, mas para ele adentrar nesse tipo de mundo, nessa esfera espiritual, ele tem que ter o merecimento. Portanto, essa esfera espiritual tem um grau evolucional daquele povo que vive lá. E esse desenvolvimento dessa raça é um desenvolvimento intelecto e um desenvolvimento moral. Então nós podemos dizer que existem mundos similares ao nosso, mas que podem estar um pouco mais desenvolvidos moralmente do que o nosso, ou intelectualmente como o nosso. Mas já existem mundos que nós somos os homens da caverna, no que remonta aos aspectos morais. Então imagine você, eu, reencarnar num mundo em que esse mundo vibra justiça divina, fraternidade, respeito. Aí a gente reencarna lá. Fica um mês lá, daqui a pouco está assim, como é que eu dou um jeitinho para os negócios ficarem bem para o meu lado? Aí daqui a pouco está arriscado a gente ser até encarcerado lá, né? Só porque teve uma ideia de passar a perna em alguém. Entenderam o que eu estou falando? Nós temos dificuldade ainda porque nós vibramos nas faixas do interesse pessoal. As manifestações nossas são egóicas. Imagine a gente reencarnando no mundo em que a base da sociedade é toda evangelizada. É toda crística. Não vou falar cristã para não dar ideia de religião. Cristã. Mas a proposta cristã é a superior dentre todas. Mas todas são importantes. E quando eu falo superior, é porque é a que mais decodifica a luz que vem do Cristo, que é o gerente desse planeta. Então, os que não são cristãos estão recebendo da misericórdia também as informações, mas decodificam de uma forma mais fechada, mais departamentalizada. Mas o que nos importa aqui é o seguinte, para escolher tem que merecer. Fala, Sônia.
Pois é, as questões são muitas, o pessoal está até rindo aqui, coitada de mim, porque eu vou tentar costurar essas perguntas todas para ver uma resposta só. A Marinalva está perguntando se vai depender da necessidade que o espírito vai precisar desenvolver, sendo que seus conhecimentos são inacabados. Então, assim, nós ainda não temos condições de escolher para onde vamos, porque o nosso conhecimento ainda é pouco, precisa ser desenvolvido. Sim, se você me permite, eu já vi como resposta, não é nem uma pergunta. Sim, como uma resposta, também achei. A Bárbara está perguntando se dentro da nossa condição espiritual... Bárbara Maciel? Sim, olha, está em casa, dona Eustáquia, continua. Está vendo? Vigiando. Somos capazes de auxiliar planetas mais primitivos. Se nós temos condições, nessa atual encarnação, já de auxiliarmos em planetas mais primitivos. E a Marinalva, de novo, a Cleusa respondeu, né, que vai depender, né, como que ele vai desenvolver esses conhecimentos que ainda são precários. Ela fala inacabados, mas eu estou substituindo por precários. Sim, sim. Né? Então, vamos lá. E como controlar esse desprendimento do espírito? Se nós dormimos e, né, o nosso espírito ele vai aonde a nossa mente está ligada, está coordenando, como a gente controlar isso? Qual a fórmula adequada para que o espírita, nós, possamos controlar aonde o espírito vai estar? Nós falamos tal dia, tal noite, não foi? Foi. Foi isso, Patrícia? Está de acordo? Tal dia, tal noite. Tal vida, tal morte. Tal pensamento, tal morada. De acordo com o seu pensamento, você estabelece vínculos. Você escolhe a região espacial de se operar. Então, quando nós falamos que quando desencarna, e se foi tal vida, tal morte, não vai ser simplesmente porque você fez uma rogativa que você vai mudar o seu destino. Não são por atos religiosos, místicos, que nós vamos ir para as regiões superiores, ou se deixar de fazê-los, nós vamos para as regiões inferiores. A doutrina espírita vem desmistificar o céu e o inferno. Porque céu e inferno é estado de alma. E o povo fala disso com propriedade quando diz assim: eu estou vivendo, por exemplo, o inferno astral. Passa uma vida toda alimentando o inferno astral. Para onde tu vai depois da desencarnação? Para o inferno astral que você pintou. Isso é básico. Então, o se vincular, o se candidatar para habitar, tudo isso passa pela sua habitação íntima. A nossa responsabilidade é com o mundo íntimo. E a responsabilidade com o mundo íntimo é uma construção desse mundo a cada pensamento, atitude, palavra e ação. Hoje eu dialogava com a minha filha que precisava de escrever transcrever como para casa, um projeto lá filosófico, e o assunto era preconceito. Então ela falou assim: pai, fala para mim o que é preconceito. Eu falei assim: falo. O que é preconceito, pai? Eu fiquei calado. Pai, estou esperando. Eu falei assim: você está com uma ideia preconcebida que eu vou te responder uma coisa que você tem que desenvolver. Você tem que desenvolver. O que é preconceito? Aí comecei a trabalhar a construção do pensamento com ela. Aí ela falou assim: me dá uma dica. Eu falei assim: aí dica é boa. Dica eu topo. Vamos partir da base cristã, porque você está estudando filosofia sobre a patrística romana. Ou seja, os pais lá da igreja romana,
ou melhor, os pais do cristianismo, né, os cristãos dos primeiros tempos, para me ser honesto com a história. Porque pai da igreja veio depois. Então, quando se fala que o Pedro foi o primeiro papa, isso é um grande desvio histórico, porque nunca Pedro foi papa. O papado foi instaurado lá no ano de 610 com o imperador Focas. Pegaram? Então a gente escuta as coisas e não conhece, aí acha que é fato. Construíram a Basílica de Pedro porque ele foi o primeiro, né? Então, até construímos uma basílica que hoje é suntuosa para um pescador de vida simples. Então, são contradições. Então, eu disse para ela, vamos partir de uma base do cristianismo. Jesus disse para nós, sintetizando as leis e os profetas, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eis aí toda a síntese, todo o código para o indivíduo ser feliz, ser perfeito e descobrir a verdade. Está aí. Não precisa mais do que isso, não. Amar a Deus, o próximo e a si mesmo. Aí eu disse para ela, desenvolva o raciocínio em cima do preconceito, partindo desta base. Fazei ao outro o que gostaria que o outro te fizesse. Não, pai, que coisa filosófica. Eu falei assim, mas se você não filosofar, se você não brincar com a filosofia, como diz um amigo nosso lá de Brasília, tu não vai desenvolver o seu pensamento. E o pensamento tem que ser livre. E nos nossos tempos, não é o pensamento com as características de libertinagem. Porque quando fala em pensamento livre, os homens confundem, porque vivemos um período teratológico, fruto sem forma, todo disforme. Você encontra fruto teratológico em todos os departamentos da sociedade, da política, da religião, da ciência, da arte, ou pseudo-arte. Que a arte moderna ela se caracteriza muito mais por frutos teratológicos, com todo respeito aos artistas de agora, ou ditos modernos. Então, vamos pensar, vamos refletir com cautela sobre esses assuntos. Faça o outro que gostaria que o outro te fizesse, está aí, a essência da vida. Você seria preconceituosa? Eu seria preconceituoso? Se eu amasse a Deus sobre todas as coisas e eu amasse ao próximo como a mim mesmo, ou seja, ser preconceituoso é agir com preconceito? É agir querendo receber preconceito? Tem coisa mais desagradável do que você ser escorraçado, você ser tirado de lado, ou as suas ideias serem tratadas com intolerância? Tudo isso tem a ver com preconceito. Aí entra, e o tema dela era preconceito na área da homofobia. E nós fomos trabalhando. E ela construiu um pensamento extraordinário. Quando até definiu que devemos respeitar as divergências de opiniões e as divergências sexuais. Aí eu pedi para ela completar. Aí foi um toque de classe. Colocando que nós respeitamos, ou melhor, respeitar em todas as situações. Mas não significa que eu tenho que aceitar quando há desrespeito à ética, ao bom senso, à estética, à arte, à beleza, o divino. Aí eu não tenho que bater palma. Pegaram lá? Mas com intolerância, jamais. Mas eu não tenho que concordar com tudo. Discordar com respeito tem como sustentação a chamada democracia. Que nós escutamos que o nosso país é democrático. Mas na prática não é isso que a gente tem visto, né, Cláudia? Você não pode falar nada, você toma um processo.
Aí eu brinco, só para vocês darem uma risada. Nós estamos na época dos mimimi. Cheio de mimimi para lá e mimimi para cá, quando o assunto não me interessa. Ou seja, se eu falar alguma coisa para que você fique incomodada, aí eu falo, tá vendo? Você está agindo com preconceito, com intolerância. Aí eu fico assim, vou entrar na justiça, porque você está me desrespeitando. Aí entra as questões dos conceitos, não é? Que é complexo. Então, discordar com respeito, com dignidade, com fraternidade, é agir com liberdade responsável. São princípios básicos da democracia. A liberdade, a igualdade, a fraternidade é um triângulo que é conjugado com ângulos perfeitos. Então, liberdade tem a ver com igualdade. Tem a ver com liberdade, com fraternidade. A fraternidade precisa da liberdade. A fraternidade precisa da igualdade. E aí a gente vai brincando com as letras. Ficou claro aí, gente? Então, por exemplo, nós temos determinados assuntos que são tratados, e é isso que nós temos que ficar atentos. Porque nós estamos nos sendo enganados por mentes brilhantes em fundamentos que têm legitimidade, mas por trás existem comportamentos que são imorais. Fechou? Então temos que tomar muito cuidado com essas reflexões. Imagine um mundo superior. Intolerância, preconceito? Não existe. Desrespeito? Mundo superior? A tendência é que não exista. Ficou claro? Então, observem bem, se nós, em nível de democracia, nós não temos maturidade para discutir determinados assuntos, imaginem nós sendo levados para um ambiente em que a democracia ela é legitimada pelas atitudes de cada cidadão. Nós vamos ter um problema seríssimo. Então, nós temos que trabalhar para ir para esses mundos, não no sentido, Pedro, de apertar um botão, de comprar uma passagem, né? Pegar uma passagem aqui, ó, a nave vai sair daqui a 10 anos. Né? Oi? Fazer turismo espiritual, porque o povo, com todo respeito, mas quando fala assim, como é que nós vamos ter controle? Olha que pergunta inteligente. Como é que nós vamos ter controle para ir para Sírios? Para as regiões superiores? Aí eu vou fazer uma concentração mental. Eu vou para Sírios, eu vou para Sírios. Aí, pum! Apertou um botão. Teletransporte da Enterprise, capitão James T. Kirk. Lembra disso? Não é só a época, não. Vocês já são da nova geração. Vocês não conheceram o Spock, Dr. McCoy, Tenente Uhura. Vocês não vão lembrar disso, não. Hein? Mas já tinha o teletransporte, entrava lá, né? Aí o capitão mandava, olha, pode teletransportar lá para o outro planeta. Ah, o teletransporte tinha um raio de ação. Você lembra disso? Não dava para teletransportar para um outro planeta, não. Tinha que ser dentro de um raio do campo magnético da nave. Pegou aí? Aí o Emmanuel veio dizer o seguinte, que nós operamos com a nossa mente com a faixa que ela nos autoriza a flutuar, a operar. O que é isso, Casalberto? Entendi, não. Então vamos pensar a nave com o campo magnético dela, ela tem um gerador. Esse campo magnético vai, vamos dizer assim, se ampliar para um diâmetro X. Quanto mais evoluído é o espírito, maior será o raio desse campo magnético. Se é um espiritinho, como diz o Paulo Pina aqui terça-feira, quem estava aqui terça-feira? Vocês lembram do Paulo Pina falando que espírito atrasado, que somos nós, numa linguagem mineiresa, é espiritinho? Depois eu vou conversar com o Paulo, achei muito bonitinho. Espiritinho. Não é espírito ainda, não é espiritinho. Então nós, espiritinho, né? Espiritinho de porco, dos reinos inferiores ainda. Porco no sentido de reino inferior, tá? O nosso raio de ação, olha, não dá para ser maior do que o ambiente dessa sala. Agora, os espíritos superiores trabalham com um quarteirão, com um bairro, a cidade. Vai depender da gradação do espírito. Como é que é teu nome, amigo? O seu mesmo, não desencarna de susto, não.
Edinardo, Jesus disse certa feita assim: quando uma ou mais pessoas estivessem ou estiverem falando em meu nome, ali eu estarei. O pulo do gato está nisso aí. Uma ou mais pessoas. Ele é o governador do planeta. Então, se nós, aqui agora, não se assuste com o que eu vou dizer, nem precisa de ficar sentado agora bonitinho, não. Eu vou dizer para vocês que Jesus está aqui. Olha o povo olhando para o lado. Aonde, quer saber? Qual sala? Está na sala de passe? Qual cadeira? Eu vou dizer para vocês. Nós não estamos reunidos em nome dele? Hein, dona Nilza? Dona Nilza até vai procurar Jesus lá dentro. Nós não estamos reunidos em nome dele? Sim. Não fizemos uma prece inicial? Sim. Ele está aqui. Ou eu poderia, quem sabe, mudar o contexto. Dizer que nós estamos com ele. Que ele está em toda parte. Nós estamos dentro, a nave dele é o campo mental dele que engloba o planeta. Fechou? O Casabel não acredita nisso, não. Olha, se você acredita ou não acredita... Você acredita no sol, Edinardo? Acredita? Você sabe que tem gente que não acredita? É verdade, meu amigo. Tem gente que acha que o homem não pisou na lua até hoje. Olha aqui, você acreditar ou não no sol não vai alterar o euro nem a cotação da bolsa. Não vai alterar. Porque o sol existe, você acreditando ou não. A questão toda é que quanto mais você vai ampliando o seu horizonte mental de entendimento, de experiência, quanto mais você vai dinamizar o seu aspecto de percepção, e esse sol vai ganhar em, vamos dizer assim, em grandeza. Não grandeza física, mas grandeza filosófica e científica dentro de você. Vocês sabem que os espíritos superiores, espíritos de alta envergadura, eles não se alimentam de alimentação como a nossa. Eles trabalham dentro de energias solares. Olha para você ver que extraordinário. A capacidade de retenção de nitrogênio é um negócio absurdo. Tá? Então, a gente está falando do Sol. Se você deletar o assunto Sol, ele vai continuar mantenedor da sua vida. Mas quanto mais você passar a estudar o Sol, a importância dele, mais ele ganha em qualidade no seu nível de compreensão. Da mesma sorte, a espiritualidade. A maioria das pessoas são espiritualistas. Se você for pegar dos 7 bilhões aí, pode apostar suas fichas que você não vai perder. 2/3 são espiritualistas. 2/3. No mínimo. No mínimo. Espiritualista porque acreditam na espiritualidade. Agora, não necessariamente o indivíduo acredita na vida, na reencarnação, não, acredita... cada um vai ter a sua doutrina de concepção. Quanto mais você estudar, da mesma forma o Sol, voltado para a parte do espírito, mais esse espírito vai engrandecer-se. Mas a filosofia se dinamiza. Como o companheiro do chat, que eu agradeço a participação, afirmara sobre a verdade. A verdade, eu vou ajustar para ficar poético, é um edifício que jamais será acabado. Você nunca vai terminar essa construção. A cada momento a verdade vai se apresentar para você trazendo surpresas. E você, com humildade, vai verificar que tu é um grão de areia. Que a gente não sabe nada. Um dos maiores filósofos desse planeta, Sócrates, afirmou: eu sei que nada sei. Isso é um dos princípios fundamentais da filosofia. Insuperável. Eu sei que nada sei. Então, não há como você controlar, a não ser administrar o seu mundo íntimo, investir nos valores que são imperecíveis, virtudes, bons pensamentos, bons sentimentos, aplicar no laboratório da vida para que você possa, sim, ir adquirindo merecimento para se desprender do que é obtuso, do que é limitado. Vença a ignorância. Porque a ignorância
representa a treva. A ignorância representa o inferno teológico. A ignorância representa o estacionamento do espírito no seu sentido filosófico. Porque ninguém está estacionado. Está todo mundo evoluindo de alguma sorte. Agora, quem compreende, evolui com mais eficácia. De uma forma mais qualificada. Jesus toma conta, hein? E o tema? E o tema? Pergunta 185, o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Então fica para nós aqui a essência dessa resposta. Não, ninguém fica perpetuamente no mesmo grau. Os mundos não ficam estacionários. Tudo está evoluindo. É lei, a lei do progresso é a lei universal. Como a lei de igualdade é lei universal. A lei de fraternidade é lei universal. Kardec vem dizer para nós que, no comentário dessa resposta, que é assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Observe a nossa geração. E complicou, né? Tá bom. A sua geração é diferente da minha. A minha é mais antiga. O povo não gosta de falar que é mais velhinho, né? Mas eu assumo. Estou naquela geração mais antiga aqui representada. A geração nova, né? Se a gente for dar um salto aqui, de fazer uma distância aqui de 30 anos de uma geração para outra, nós já vamos ver a grande diferença evolutiva entre essas gerações. A grande diferença. Então, eu dei o exemplo aqui do preconceito. Vamos nos apoiar só nele. Observemos como esta geração aí, dessa turma que está despontando agora na adolescência, na juventude, como que eles lidam com o preconceito de uma forma tão diferente quanto a nossa geração. Nós fomos criados num regime de preconceitos travestidos de uma série de comportamentos em vários departamentos da sociedade. Não é verdade? Você que é um pouco mais novo que eu, como é que é seu nome? Roberto, você concorda ou é sem corda? Concordo. Não é verdade? Você vai conversar com os meninos sobre preconceito. Olha, tem determinadas coisas que a gente fala que... Não, mas que preconceito que é esse? Aí você fala assim, meu Deus, ele tem razão. Agora, como eu disse, cuidado, porque tem muita mentirinha disfarçada também e vai se manifestar como se fosse algo preconceituoso. Cuidado, para você não ser engodado, porque essa geração que está surgindo, ela é engodada também. Ela também é influenciada pelas mentes brilhantes que ainda estão vibrando, apresentando frutos teratológicos, querendo dizer que existem coisas que são naturais, confundindo com o que é da moda, porque o que é da moda não significa que é natural. Certinho? O que é natural é natural. O que é costume, é diferente. Vocês estão querendo que eu dê exemplo, né? Eu estou sabendo. Aí quem vai para o caldeirão da fervura sou eu. E todo mundo vai embora depois, não é verdade? Mas não tem problema não, nós estamos aqui para trabalhar mesmo. Eu não preciso de dar detalhes, mas a gente tem que ter esta visão. No Antigo Testamento, até o Apocalipse, nós vamos encontrar a espiritualidade o tempo todo se manifestando através dos profetas, e depois os discípulos, depois agora os médiuns, a terminologia que muda, mas a essência é a mesma, certinho? Ou seja, os intérpretes dos pensamentos, aqueles que decodificam o pensamento que vem do alto, e eu estou me referindo a médiuns evangelizados, porque tem médium para todo gosto, certinho? Eu estou falando dos profetas, daqueles espíritos que reencarnam para auxiliar a humanidade. Conforme nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, a apresentação destes. Em todos os períodos, o Senhor Jesus enviou profetas, médiuns, espíritos compromissados com o progresso. Então nós vamos entender e constatar que sempre a
tônica da discussão foi a mesma. Aonde está o problema da evolução do espírito? É quando ele adota caprichos, os interesses pessoais, em detrimento ao que é divino, ao que é proposto pela lei. Qual lei? Que está escrita em algum lugar? Sim. No Livro dos Espíritos, na Bíblia, só um pouquinho, Soninho. No Livro dos Espíritos, na Bíblia, na religião X, Y, não. Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Aonde está escrita a lei de Deus? Kardec perguntou, resposta dos Espíritos. Aonde está escrito, dona Eustáquia? Aonde está escrito? Laura. Onde está escrita a lei de Deus? Agora, vocês esperam um pouquinho. Vocês viram como é que os espíritos responderam aqui? Eles até soltaram foguete. Em coro. Maestro, regência, os encarnados não respondem, não. Está todo mundo inconsciente. Aonde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Pode responder, gente. Vocês não pagam, não. Na consciência, Rodrigo. Você é corajoso, hein, Rodrigo? Vai ganhar bônus horas, viu, Rodrigo? A mais que está ganhando aí na sua tarefa. Olha que remuneração, hein? Que mercantilismo, hein? É a mesma coisa das indulgências, né? Pagamento para ver se garante. Mas não é esse sentido, não. A lei divina está escrita na consciência. O jovem perguntou para Jesus como fazer para herdar a vida eterna. Ele disse, o que está escrito na lei? Lembra dessa passagem? O que está escrito na lei? O jovem falou, os 10 mandamentos, né, sintetizando. Mas o interessante da pergunta de Jesus é que ele faz assim, o que está escrito na lei de Deus? E como a ler? Como a ler? Porque não adianta estar escrito, é como você lê a lei. E essa lei está esculpida, ela está bem registrada na consciência de cada um de nós. Agora, como que nós lemos vai depender do grau evolutivo de cada um, certinho? Então, isso é importante para a gente verificar, de nós analisarmos, que os princípios elementares da evolução, eles estão impregnados dentro da gente. O problema está quando implementamos o interesse pessoal e deturpamos o que a consciência está dizendo. E esta avaliação, ninguém tem autoridade para fazê-la, senão o próprio indivíduo. Porque você é que sabe, você é que lê, você que ouve, você que interpreta o que a lei está dizendo. Casalberto, não estou entendendo bolufas. Eu explico. Sabe naquela hora que você está fazendo... sabe aquela hora que você está... A doceira está fazendo doce para vender doce. Aí, de vez em quando, ela pega o dedinho e rapa lá no meio da... Aí, na hora que ela leva o dedo cheio de brigadeiro na boca... Hein? Nossa, o povo até encheu a boca, hein? Brigadeiro diz que é uma das... É o 8º pecado original, pecado capital, o brigadeiro. Hein? Aí, na hora que ele vai lá dar aquele beijo no dedo que está impregnado de brigadeiro, aí já logo olha, se tem alguém olhando. Sabe por quê? Você sabe por que ela olha para ver se tem alguém olhando? Porque o médico falou que ela não pode comer mais doce. Aí é que tá. Só que ela está olhando lá fora se tem alguém olhando. Se ela está comendo doce. Ou seja, nós estamos adulterando um princípio. Porque já foi concebido por você. Se antes não tinha problema, você comia. Mas agora tem problema. Se tu comestes, tu estará adulterando, inspirado pela prostituição. Não gostei. Não gostei. Você está me chamando de adúltero, de prostituído ou de prostituto? O que é a prostituição?
Vamos refletir? Não é, como dizia o Chico, não é comercializar as forças do amor, não. Chico com seus eufemismos superiores, né? Comercializar as forças do amor. Só Chico Xavier mesmo. Não, não, não. Esquece essa praia. É você trabalhar com interesse pessoal em detrimento daquilo que você sabe que é o certo, o justo. Você comercializa. Você se vende. Barganha. Você barganha. Muito bem. Você barganha. Isso é prostituição. Se eu for falar da prostituição classicamente tratada na sociedade, merece aqui por nós todo o respeito do mundo, porque pense bem como esse povo sofre. Eu quando trato esse assunto, eu desligo o carro, eu paro para fazer uma prece. Eu vou embora para casa, Cláudia, lá na minha rua, meu Deus. Eu quase paro o carro. Aí o povo quase pula em cima do meu carro, achando que vai acontecer. Eu paro o carro quase para fazer uma oração. Porque é muito sofrido. Agora, para chegar nessa situação, aconteceram uma série de procedimentos muito simples, tratados como inexpressivos. Quando a gente adultera, a gente corrompe. Entendeu aí, Pedro? Então nós temos uma tendência a ir lá fora para julgar com preconceitos, definindo uma total ignorância quanto aos mecanismos da vida. E o assunto ele é muito mais pessoal, ele é muito mais, como é que eu digo? Ele é íntimo. Porque quando nós sabemos o que é bom. Nós estamos descobrindo a cada passo o que é bom. Tem coisas que já são básicas. Tem outras que nós vamos descobrir. Por isso é que o Paulo define na sua carta aos Romanos que quando você não sabe, o que você faz é lei. Quantos comeram chocolate a vida toda sem saber que ia repercutir numa doença no futuro? Aí a doença instaurou. Aí alguém diz, pô, mas tu comeu chocolate a vida toda. Eu falei assim, pô, mas eu não sabia. A doença se instaurou. Ele não sabia. O que ele fez se torna lei. E essa lei, na realidade, a lei, nesse caso aqui, é a repercussão de uma atitude. Então somos nós que estamos escrevendo o que nós estamos decodificando. Agora, existem outros mecanismos que a gente não pode dizer, ou com honestidade, que a gente não sabia. Pegaram aí? Num impulso, num ato insano. Pô, tu fez. Vai questionar os nossos irmãos encarcerados, que estão povoando as prisões. Se você fizer uma entrevista com cada um deles, criminosos, eu posso arriscar, eu não tenho autoridade, fiz visita em presídio muitos anos da minha vida. Conversei com muita gente, mas eu não posso generalizar o meu conceito, a minha forma de enxergar. Mas eu tenho vontade de apostar quase as minhas fichas de novo, já que eu estou um apostador hoje, inveterado, eu apostaria minhas fichas que a maioria fez por impulso. E se arrependeu depois. Para que eu fiz? Estão tendo a oportunidade de rever. Certinho? Num ato extremo. O que está acontecendo conosco? Quando a consciência está dizendo assim, não faz, não. Aí a gente olha para o lado, não é? E vamos fazer escondido. É lógico que, se a consciência diz para não fazer e nós fizemos, é lógico que o retorno vem e amanhã nós vamos, naturalmente, ter um momento para refletir e vamos chegar na conclusão que foi doloroso o preço, que o preço foi altíssimo. Deu aí, gente? Ai, meu, Sonia, você tem alguma manifestação? Eu estou precisando de... É porque aqui houve um debate aqui no grupo, né? Uma pergunta, e eu também queria ser...
Pode falar, estou ouvindo. Que você esclarecesse também para mim. O espírito que se coloca à disposição de reencarnar no mundo inferior para ajudar na evolução, no crescimento, trazer alguma informação diferenciada, né, que vá alavancar esse mundo para uma melhoria, ele pode errar, ele pode sucumbir, ele pode cair, né, falhar. Exatamente. Todos nós. Se ele é evoluído. Né? Todos nós. Vamos pensar assim. Deus, pergunta 132. Vamos ler o texto? Para ficar assim, bem inteligível para todos. Deus, qual o objetivo da reencarnação? Prestem atenção. Qual o objetivo da reencarnação dos espíritos? Resposta. Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Se o espírito encarnou, ele está num processo de perfeição. A lei do progresso é para todos os mundos. Vou continuar. Para uns, é expiação. Prova, difícil. Aí todo mundo entende. Espiar, expurgar. Pôr para fora. Pôr para fora no seu sentido de ajustar. Terapeutizar, buscar recursos para sanear, para reparar o que está em desequilíbrio. Nós temos profissionais da saúde aqui, da saúde e da saúde mental, não é isso? Temos aqui. Então vamos pensar o seguinte, a terapia existe para que o indivíduo entenda o que ele está passando pelo processo, por quê, o que é necessário fazer e procedimentos que vão auxiliá-lo. Está certo que existe casos que o indivíduo não tem como intelectualizar o processo, mas o importante é o indivíduo entender. Porque, diga-se de passagem, né, Patrícia? Se o indivíduo não se responsabiliza com o próprio tratamento, que tratamento que vai dar certo? Não é verdade? Se você for dar uma medicação, alopata, se o indivíduo desconfiar e começar a criar resistência com a medicação, ele fecha, o próprio organismo responde para dificultar a assimilação do químismo. É óbvio que não estou falando aqui das doses mais complexas, né? Estou trabalhando em níveis só para a gente entender o processo. Então, isso fica para nós como reflexão, porque a expiação é uma metodologia importante para burilar o que ainda é pedra informe, é como um buril que vai dar forma para o mármore. Porque a doença é uma forma do espírito expurgar isso. O corpo físico ele funciona como um dreno do que está complicado no corpo espiritual dele. Eu estou generalizando. É óbvio que existem processos que são assimilados na Terra, que não está, vamos dizer assim, esculpido no psiquismo ou na mente do espírito. Não é uma gripe que eu assimilar aqui, né, uma bactéria, um vírus. Eu estou dentro de um ambiente que favorece para a proliferação. Se eu estou com a baixa resistência, ótimo. Isso não está na ficha espiritual do indivíduo, não, tá bom, gente? Nós temos que tomar cuidado para não levar tudo no pé da letra. Mas, por exemplo, eu vou desenvolver um câncer, essa doença ela tem matrizes no meu perispírito e foi favorecido por toda a estrutura, seja genética ou desenvolvida, para a minha estrutura fisiológica na atualidade. Mas se eu não tenho compromisso com o câncer, eu não terei o câncer. Pegaram aí o raciocínio? Você pode entrar aqui 10 pessoas no ambiente todo infectado. A maioria que for assimilar é porque está com, de alguma sorte, um favorecimento no campo espiritual. Tem pessoas que são autoimunes com determinados ambientes. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Então, isso é muito importante a gente entender o que vem a ser expiação.
tem espírito que reencarna para espiar. Imagine uma criança que reencarna com microcefalia. Eu não vou falar da causa, tá bom? Que teve, por exemplo, o Aedes aegypti, né? Não vou entrar nesse mérito. E, por sinal, nós temos que cuidar, viu? Está chegando a época boa aí das chuvas, né? Fica todo mundo em pânico. Ainda bem que fica, né? É uma forma de educar. É expiação externa que favorece a educação dos indivíduos que estão na sociedade. Porque tem uns que pagam pelo que os outros fazem. Não tem uma história assim? Pagam, ou na realidade vão ter oportunidade, no meio de uma confusão, assimilar aquelas disfunções, aquelas dificuldades sociais ou espirituais, para se redirecionar psicológica e espiritualmente falando. Isso é expiação. Então, continuando, chegar para a perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Então, existem espíritos que reencarnam como missão. Espíritos missionários. Espíritos que já estão na vanguarda. Espíritos que já têm uma maturidade para auxiliar a comunidade, o povo. Mas estes missionários também têm os seus desafios pessoais. Podem falir? Podem. Eles podem falir naquela função, mas eles não vão deixar a condição deles de elevação. Certinho? Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. E nisto é que consiste a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade: a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Quer dizer, todos nós temos os nossos compromissos íntimos, individuais, mas também temos uma missão a trabalhar na criação. Ou seja, dentro de um regime de socialização, dentro de um contexto de auxílio no que remonta ao progresso do semelhante. Então, o nosso tema de hoje, o futuro da humanidade, eu estou percebendo aqui que a gente só está fundamentando essas reflexões, porque eu não terei tempo de trabalhar o que nós nos propusemos, que é refletir sobre o tempo que nós vivemos, que é um tempo que foi predito, foi previsto, que é um momento de muitas mudanças, que passa a humanidade e os indivíduos. Ou seja, se nós estamos encarnados, temos a nossa missão, o nosso desafio íntimo, nós também temos uma responsabilidade com a obra da criação. Nós temos responsabilidade com o outro. Porque as raças, os povos, são organismos. Se são organismos, cada um de nós somos, vamos dizer assim, células vivas desse organismo. Você é uma célula fundamental no organismo social. Na sua família você tem um papel extraordinário. Mas menos, tá? Não fica achando que você está com a bola toda, não. Que o povo fica vaidoso. Então eu sou missionário. Eu tenho algo a resolver naquela família. Eu vou pôr todo mundo no eixo. O que está fora do eixo é quem pensa. Porque no mais lá está todo mundo bem ajustadinho. Então não, Casalberto, você não conhece meu irmão. Aquilo é doido de jogar pedra. E minha mãe descompensada. Meu pai, meu Deus. Aí vai tecendo o rosário, né? O problemático lá não é eles, não. É quem está falando. Porque, na realidade, cada um ali é uma célula de um organismo. Cada um membro de uma família está realizando o que lhe compete, seja na expiação ou seja na missão. E quando eu falo missão, não significa que são missão grandiosas. Você é pai. Tu tem uma missão, a paternidade. Tu é marido? Se não for, dar um problema no vídeo, ainda está pegando, porque ele está de mão dada com ela. Já imaginou se ela não foi esposa dele? Meu Deus, caldeirão. Não é do Hulk, não. É de azeite fervendo. Então, tu tem uma missão, além de ser... Você volta semana que vem, não volta? Você não fica brava comigo, não, ficou? Menina boa, educada. Mas aqui, no fundo, ela não gostou muito. Mas aqui...
Estou brincando com você. Mas você tem, então, a missão paternal com teu filho, com tua filha. Mas você também tem a missão do lado dela, como ela tem a missão com você e também tem a missão materna. Mas você é filho, você é irmão, você é vizinho. Você sabe que você tem uma missão, votar bem nas próximas eleições? Promover uma verdadeira revolução espiritual lá em Brasília? Hein? Colocar gente nova lá para dar oportunidade para o pessoal. Porque democracia é renovação, não é verdade? Então podem renovar, não fiquem com medo. Não é? Embora tome cuidado com os populistas, né? Porque tem uns populistas que vão surgir aí que vão ficar apontando o dedo para tudo que está errado e falar que é salvador da pátria. Esses aí você toma cuidado. Mas tem muita gente boa precisando de oportunidade. E nós só vamos mudar o contexto participando do contexto como células de um organismo. Então vamos parar de julgar pedra, de condenar, de colocar, ficar torcendo para a Lava Jato continuar colocando todo mundo na cadeia, porque a Lava Jato já está colocando o povo na cadeia. Vamos só vibrar para colocar gente boa lá para que a Lava Jato continue funcionando. Mas nós não temos que ficar vibrando quando prendeu o outro lá. Aí ficar torcendo. Será que os políticos vão liberar? Porque são polícias, são todos irmãos, né? É uma confraria que é um negócio absurdo, né? Eu nunca vi tanta fraternidade, tanta igualdade, né? Quanta tolerância, quanto amor, quanto sentimento de família. Olha, gente, isso deveria servir de exemplo para nós. Mas não para manter o status quo. Né? Vamos montar comunidades que possam favorecer o bem, o serviço ao semelhante, resolver o problema do próximo. Vocês sabem que existem países nesse mundo, como, por exemplo, a Finlândia, que político lá não recebe salário? Quem sabe essa geração que está reencarnando, que está falando tanto de preconceito conosco, nos dando aula, será que essa geração não precisa de ser estimulada para, quem sabe, eles assumirem a política do Brasil e trabalharem de uma forma voluntária, como nós vimos aqui para o Centro Espírita, cuidar da Câmara, falar aqui, conversar no chat, trabalhar no passe, limpar o Centro Espírita. Ninguém aqui é remunerado. O Centro Espírita não paga ninguém. Por sinal, nem dinheiro tem, né, dona Eustáquia? A luta para arrumar dinheiro aqui. Porque, além de tudo, espírita, a maioria tem escorpião no bolso. Né? Escorpião no bolso. Aqui, ó, donativa aqui, vamos pagar a luz aqui, vai todo mundo embora. Costuma só quem pede o dinheiro ficar por aqui. Isso é só uma brincadeira, viu, gente? Mas vamos pensar nisso aí, vamos renovar. Vamos renovar lá fora? Vamos. Mas você vai renovar lá fora quando você entender que precisa de renovar lá fora, a partir do momento que você renova você mesmo. Ponto. Qual o futuro da humanidade? Prometo para vocês que semana que vem eu vou trabalhar o livro A Gênese. Mas o futuro da humanidade passa muito perto, ou melhor, a fundamentação está naquela condição de nós renovarmos o nosso mundo interior. Fechou? Ficou claro? Então, para que a gente possa, infelizmente, o tempo, ou felizmente para alguns, o tempo caminhou, eu gostaria de trazer uma página de Emmanuel, que é a introdução do livro Ante o Futuro. É um prefácio de Emmanuel, que nós tivemos a honra de reunir esses prefácios em um livro só, que está sendo publicado agora, se Deus quiser, e vai chegar aí nas prateleiras espíritas, com o título Prefácios de Emmanuel. Essa lição é do livro Ante o Futuro. Por isso que nós colocamos o versículo no quadro. Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Paulo, Efésios 5,14. Vamos lá. Vamos refletir sobre os tempos atuais e o progresso da humanidade terrena. Amigo, amiga, imagina-te dentro de uma noite densa, em que a escuridão estende o seu manto escuro, na qual o céu se mostra oculto, sob o domínio de nuvens, prenunciando tempestade próxima.
Na imensidão não surge uma estrela sequer descobrindo a cortina das trevas. De quando a quando, trovões ameaçadores ribombam no alto, qual se fosse covis de feras soltas. E raios mortíferos rasgam a condensação das sombras, fazendo tremer a terra. E nada se pode fazer contra estas convulsões da natureza. Aqui e ali, animais perdidos no nevoeiro, e em vão procuram um ninho ou o redil que o mundo lhes oferece por moradia. Aves piam, ou gritam rogando socorro, dando a ideia de seres pensantes, pedindo aos céus providências e amparo contra a fúria do vento, desatado por monstros invisíveis. Nas cidades, transeuntes correm com os meios que lhes fazem precisos, na ânsia de se aconchegarem na tranquilidade e no calor do lar. É a tempestade prestes a cair sobre a terra expectante. Esse quadro nos compele a recordar a conturbação humana nesta hora difícil da humanidade planetária. Desentendem-se os homens por bagatelas. Nações oprimem nações. As criaturas mais fracas ou mais fortes se deixam levar pelas correntes de terror. Entretanto, assim, quais os homens não podem frustrar os poderes da natureza no curso da noite, não conseguem também a gestação de novo dia. Forças imensas do bem se conjugam para resguardar a segurança na terra. E se os homens recusarem semelhante auxílio, persistindo nos caprichos infelizes aos quais habituaram, desde muito tempo, responderão pelo que fizeram em prejuízo deles próprios. Confiamos, porém, na sensatez e no discernimento de quantos procuram conservar as conquistas do progresso, na sustentação do trabalho e da paz. Os vários povos do mundo não conseguirão obstar a presença da noite, nem disporão de recursos para que a vida humana na terra atinja o júbilo de um novo despertar. Que figura de imagem extraordinária. Os tempos atuais, então, se apresentam como aquela noite escura, cheia de trovões, rajadas, a natureza se apresentando em fúria. Essa imagem é muito forte, porque nós estamos diante de um fenômeno que é intitulado por Allan Kardec como cataclismas morais. Porque os mundos evoluem fisicamente e moralmente.
e a Terra passa por um instante marcante da sua trajetória. A insensatez religiosa atingiu o ápice quando, em 1870, o Papa declarou a infalibilidade papal. Poderio máximo. Infalível. É a insensatez do homem, que até em nível de religião quer se fazer Deus. Aquele período, por um outro lado, Allan Kardec concluía e voltava para o mundo espiritual a sua missão. Allan Kardec é o arauto dos novos tempos. Como João Batista fora o precursor de Jesus, Allan Kardec, no dizer dos Espíritos, é o precursor da felicidade celestial. João Batista veio preparar a terra para que Jesus falasse do Evangelho. Allan Kardec veio trabalhar a terra dos corações no momento de um deserto escaldante, para preparar, portanto, a ambiência da consciência lúcida. A voz que clama no deserto e que diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Emmanuel fala para nós de uma data muito interessante, o ano de 2057. Se nós diminuirmos 2057 para o lançamento do Livro dos Espíritos, que se deu em 1857, nós vamos encontrar 200 anos. E chega para nós uma reflexão que esses 200 anos representam o período em que a natureza humana iria passar por uma grande tempestade. São os ais previstos pelo Apocalipse. Apocalipse significa revelação, não fim de nada. Fim, muitas vezes, é decantado em verso e prosa para garantir emprego ou encher as igrejas. E diga-se de passagem, no meio da tempestade a gente escuta os gritos, os uivos, os animais, as feras, que de alguma sorte, destrambelhadas, querendo voltar para o ninho ou para o redil, e não sabem por onde percorrer, espalham o medo, o terror, a confusão. Observem como que as coisas acontecem nesses períodos numa velocidade tão grande. Tudo muito rápido. E a gente vai percebendo que nós estamos sendo engaiolados, inadvertidamente ou invigilantemente, nós caímos em ciladas com tanta facilidade. E essas ciladas, quando a gente se vê preso, como um passarinho que cai naquelas armadilhas, nós ficamos sem saber como fazer para sair. Observem, por exemplo, um fenômeno simples. Você ligar a televisão à noite. Não naqueles canais específicos que quem tem dinheiro pode ter o privilégio de escolher. Mas você abre um canal aberto. Por exemplo, na Rede Globo de televisão. Que observem bem, os juristas, os magistrados, os homens das leis sabem que uma televisão, para funcionar, ela recebe uma concessão. Concessão. Se é uma concessão, essa concessão ela tem que ter uma inspeção para verificar se a empresa, a televisão no caso, que é a maior formadora de opinião nesse país na atualidade, porque não existe escola, a verdade é essa,
As escolas estão sendo sucateadas. A Rede Globo de televisão, por exemplo, coloca dentro da sua casa o que ela quer. E muitas vezes você não tem o que fazer. Costuma uma imagem da televisão destruir o que um pai investe anos para auxiliar o filho na formação de uma opinião sagrada. Não é verdade? São esses tempos. No nosso país, que tem, com esse clima tropical, pela alegria do povo, por milhares de quilômetros de costa, de praias maravilhosas, o nosso culto, favorecido por essas mídias, é o da nudez, é do barateamento do sexo, numa pornografia extremamente despistada, e que nos engana, porque nos atrai. A sensualidade, nós não estamos aqui desconsiderando o romance, a sensualidade da intimidade, não estamos falando nada disso. A nossa fala não é moralista, porque ninguém aqui tem moral para falar de absolutamente nada, a não ser convidá-los para estudar Jesus à luz da doutrina espírita. Mas observem, aonde que chegou a sociedade? Total confusão. Os valores estão sendo sucateados. Porque a pornografia ela favorece, por exemplo, a falta de compromisso nas relações. Porque as novelas falam de traição o tempo todo. Traição o tempo todo. Pedofilia o tempo todo. Fala para nós dos desrespeitos em todos os sentidos da sexualidade. Observem o que a cultura do cinema promoveu nesse país na década de 60 e 70, com as chamadas pornochanchadas, que eram verdadeiros lixos, que recebiam dísticos de arte cinematográfica. O efeito cascata disso no tempo e no espaço. Eu citei apenas a pornochanchada para apresentar para nós que num simples programa, de uma tarde de domingo, o tempo todo, a pornografia está sendo apresentada, incentivando o adultério e a prostituição dos valores morais. Eu não tenho aqui nada contra a Rede Globo, porque pode parecer que eu sou funcionário do SBT, ou da Record, ou da TV Manchete. Aliás, eu fui funcionário da TV Manchete, Block. Não estou fazendo apologia partidária com ninguém. Mas eu estou dizendo para a gente refletir sobre o que está acontecendo no nosso país. O que está acontecendo no mundo. Então, são frutos teratológicos que todos nós estamos encontrando e que representam exatamente, olha o que eu vou dizer para vocês não ficarem preocupados. Mas tudo isso representa exatamente as necessidades que nós temos de burilar o nosso mundo íntimo. Porque o mal que está lá fora, na realidade, ele está aqui. O escândalo que alguém proporciona, ele é meu, ele não é dele. Se bateu na imagem da televisão dentro da sua casa, significa que você tem muito que trabalhar naquele sentido. Pegaram lá? Agora, a formação de opinião costuma ser um dos grandes desafios para a gente lidar com os nossos próprios limites. Então a gente tem que aprender a selecionar também, para você conectar naquilo que vai te fazer bem. Você não vai sair pelo mundo para censurar o comportamento do outro. Mas qual que é o âmbito da sua responsabilidade? Até onde que o controle remoto está na sua mão? Ou quem sabe, será que o seu filho de 9 anos de idade já não te domina? Ele já tem livre-arbítrio suficiente para mandar nos pais? Então, nós temos que rever até o conceito de pais. Porque pode ser que nós estamos nos envolvendo muito mais como amiguinhos com aqueles que deveríamos ser exemplos, e por isso eles nos dominam, porque nós estamos conspurcados em uma série de padrões e não estamos dispostos a mudar, a disciplinar, a trabalhar para alterar esses conceitos e podermos oferecer boas imagens que partam
da nossa capacidade de refletir a luz, não que detenhamos a luz, mas refletir o bem, a moral, a ética. Então nós temos responsabilidade de nos disciplinar, porque senão você nunca vai ser um educador. Ou você, eu, nós, estamos achando, como pensam a maioria, que basta colocar no mundo e terceirizar a educação dos terceiros? Nós temos responsabilidades seríssimas com o futuro da humanidade. Então, amigos, uma reunião espírita é uma reunião de alegria. É uma reunião que favorece para nós muitas coisas boas, inclusive um ambiente fraterno, em que as imagens, embora não são favorecidas por quem está aqui na frente, mas as imagens que são suscitadas aqui na mente de cada um, procuram um fulcro irradiador, que é o pensamento de Jesus. Que Jesus possa estar conosco a cada momento, porque nada nesse mundo, ninguém nesse mundo pode substituir a condição amantíssima que Ele nos oferece de um amigo que está conosco em todos os momentos e que jamais invadiu a nossa privacidade para nos falar que estávamos certos ou errados. Ele simplesmente nos aguarda, nos amando, mas irradiando os seus exemplos, dizendo o tempo todo, basta querer ouvir, basta procurar ouvi-lo, basta tentar senti-lo. E em todos os momentos que o procurarmos, ele vai dizer: vinde a mim, porque eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém no mundo tem a verdade que ele tem. Ninguém no mundo pode dar os exemplos que ele nos dá. E nenhuma força das trevas pode substituir a luz dele, que é a alvorada de um novo tempo. Com isso, nós podemos encerrar a nossa noite com muita alegria, com muita gratidão a Jesus e a Allan Kardec, que é o patrono desta casa, porque eles nos esperaram. Demoramos a ouvi-los, mas agora eles estão felizes porque nós viemos. E como nós recebemos o carinho, a amizade deles, é o que nos importa. Eles agora afirmam para nós: vamos embora, vamos voltar para a nossa casa. Jesus dispensou os discípulos dizendo: ide, porfiai pela porta estreita, porque as portas do mundo são largas, são fáceis, mas a porta da vitória, ela é estreita. É a da disciplina, a da fidelidade, do esforço, do trabalho, da honra, da virtude. É a porta do amor que vai nos levar à paz. Que a paz se faça. Muito obrigado, Soni. Muito obrigado aos amigos do chat. Muito obrigado a todos vocês. Convidamos para estarem conosco, quem puder, nos sábados pelas manhãs, com o estudo do Apocalipse. Semana que vem, se Deus assim permitir, tomara que permita, porque eu não estou disposto ainda a pegar a minha Enterprise para ir para outras esferas, que a gente possa estar junto. Porque o Spock desencarnou, o Capitão Kirk também, né? Deixa eles lá um pouquinho, depois eu encontro com eles. Então nós vamos tomar a Deus sermos teletransportados para a próxima quinta-feira, para a gente poder estudar o Livro dos Espíritos, que é a obra extraordinária que Allan Kardec nos ofereceu. Boa noite para todos. Muito obrigado.